Uma conhecida marca de energético vai ter que pagar 13 milhões de dólares por propaganda enganosa nos Estados Unidos. O autor da ação afirma que a bebida não tem o efeito mencionado no rótulo. A publicidade enganosa é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Todos os dias, os consumidores são expostos à publicidade que, muitas vezes, são enganosas ou abusivas. O problema se agrava quando as propagandas são destinadas às crianças. Até mesmo personagens são usados para influenciar na compra. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Boa noite, professor. Seja bem-vindo, professor Paulo Regis. Boa noite, Vives. Sempre uma alegria estarmos juntos e mais um tema jurídico para ser tratado. Bem, vamos apresentar os nossos convidados. Na noite de hoje, nós contamos com a presença da professora Tatiana Marcelo, que é especialista em Direito Processual e Direito Civil. Ela também é professora em programas de pós-graduação em várias instituições, coautora de várias obras jurídicas. E tem um aspecto importante, ela esteve conosco aqui como palestrante no 7º Congresso de Direito da UBRA, que nós costumamos denominar de inquietações jurídicas contemporâneas. Então, hoje nós vamos tratar de uma inquietação jurídica também. O professor Jorge Trindade, como sempre, participa desse programa e vai também trazer luzes num tema que é muito próprio, que envolve a questão da publicidade. Muito bem, vamos começar com a nossa convidada, a professora Tatiana. Qual a diferença, vamos ser bem didático para quem está em casa, né? Qual a diferença entre propaganda enganosa e a propaganda abusiva? A senhora poderia dar exemplos, por exemplo? Tá certo. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite. Boa noite. A propaganda enganosa e abusiva, ela está basicamente diferenciada aí no nosso Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 37 vai nos dizer que a publicidade enganosa é aquela que ela é inteira ou parcialmente falsa e que ela é capaz de induzir o consumidor em erro a respeito das qualidades, das características, do preço, enfim, todas as características do produto ou do serviço. Eu brinco em sala de aula que a publicidade enganosa é aquela em que o consumidor acaba levando o gato por lebre, né? Porque é aquela, então, em que a publicidade, ela traz a ideia de que aquele produto ou serviço é uma coisa, quando, na verdade, aquele produto ou serviço é algo bem diferente. Os exemplos que nós temos de publicidade enganosa, nós podemos pegar lá o hambúrguer, né? Que naquele painel ele é lindo, apetitoso, e quando vem para nós é aquela coisa, né? Meio desmaiada ali. Nós temos aí exemplos, o panetone, que ali na caixa tem todas aqui cheio de frutas e chocolates, e quando a gente abre, não é aquilo que tem dentro. E nós temos aí outros exemplos, como, por exemplo, um suco, uma caixinha de suco, que aí diz assim, olhando, o consumidor olhando, ele enxerga assim, 100% suco. Na verdade, se ele for olhar ali mais com uma lupa, tem entre os dois zeros, tem uma vírgula, na verdade ele é 10% suco, né? Apenas. Então, nós temos aqui, até, vocês estão transmitindo aqui, né? Nós temos ali tratamentos estéticos em que mostra o antes e o depois, só que o depois é só Photoshop, não tem nada, né, daquele produto ou daquele serviço mesmo trazendo ali essa diferenciação. E nós temos a publicidade abusiva, que a abusiva, então, ela é mais incisiva, ela diz respeito o quê? Ao desrespeito a valores. Então, a abusiva é aquela que diz respeito a valores ambientais, é aquela que se aproveita do medo, da superstição das pessoas e, principalmente, aquela publicidade abusiva que é a que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência das crianças, né? Que é um tema Professora, me perdoe interrompê-la. Qual é a publicidade abusiva mais grave? A dirigida às crianças ou aos adultos? Na verdade, aquela publicidade dirigida às crianças, a gente entende que a publicidade por si só que fala com a criança diretamente, ela já é abusiva. Porque a criança, as pesquisas mostram, né, que até 12 anos a criança não tem essa capacidade de discernir o que é uma publicidade, o que é a programação normal. A criança não sabe, não tem uma ideia de que aquilo é caro, de que ela pode comparar com outros. Então, uma publicidade para nós, a gente, adultos,
né? A gente consegue distinguir aí, olha, eu vou pesquisar um outro produto, tem outros, eu vou pesquisar o custo-benefício. Para criança, não. Para criança, estão apresentando aquilo ali e por ela ser ali hipervulnerável, né? Se nós, consumidores como um todo, somos vulneráveis, a criança, a gente pode dizer que ela é hipervulnerável, porque ela não tem essa capacidade de discernimento. Tem um exemplo, não sei se vocês vão lembrar, e poderia ser enquadrado na publicidade abusiva muito antigamente. Eu era bem novinho nessa época. Tinha uma propaganda de um produto para digestão. E monstros comiam um copo. Obviamente, o copo era cenográfico. Sim. Né? A gente lembra dos Trapalhões, eles quebravam garrafa. Aquele é uma técnica que se faz um copo ou de uma garrafa cenográfica. E aquela propaganda, imagina, uma criança vendo aquilo, eu vou tomar o tal remédio para digestão e vou comer um copo. Essa poderia ser uma propaganda que levaria esse tipo de ilusão, por exemplo, de não discernir o que é ficção ou o que é realidade. Atualmente, assim, nós já temos um controle em relação à publicidade dirigida à criança, que as publicidades atualmente elas são politicamente corretas. Sim. Então, nós não temos mais aquela publicidade compre batom, Sim. ou aquela eu tenho, você não tem, ou essa que traria um conteúdo um pouco mais agressivo, como esse exemplo aí, né? Então, nós não temos isso, mas nós temos o quê? Nós temos o contrário, que é a publicidade dirigida ao público infantil, então, trazendo personagens carismáticos, os super-heróis, as princesas, os carros, isso, a questão lá as bonecas e tal. Então, a publicidade atualmente para criança, ela é politicamente correta. Sim. A questão que se discute é que eu dirigir uma publicidade para a criança, isso por si só já seria abusivo por ela não ter essa capacidade de discernimento. E vejam que nós temos uma questão que é o seguinte, ó, a gente pensa assim, mas por que a publicidade é dirigida para a criança se a criança ela não tem dinheiro para comprar, ela nem pode realizar um negócio jurídico, quem decide é o pai, né? Mas olhem só, o que o mercado faz? É difícil ele convencer o adulto de comprar determinado produto, que a gente tem esse discernimento, vamos comparar, vamos ver o custo-benefício. Aí o que a publicidade achou? Ela consegue, então, convencer a criança e a criança se encarrega de convencer os pais. Então, nós temos pesquisas que comprovam que 80% então, do que é comprado por uma família, a criança influencia no que é comprado pela família. Sim. Então, mas olha, ele tem personalidade, ele está escolhendo. Por que a gente consegue ver no meio de uma programação infantil uma propaganda de sabão em pó? Tá? A mãe não assiste a programação infantil, a mãe está lá fazendo outras coisas, a criança está assistindo. A criança vai no supermercado e ela diz, olha aqui o sabão em pó que tem lá na publicidade. Tô lembrando o amaciante com o ursinho. Isso. Vocês lembram do Este é o bom, ursinho? que tem ursinho. Tem ursinho, querido. Agora, professor, A propaganda fica mais abusiva, me parece, quando os pais não conseguem dizer não. Verdade. Quando os pais têm medo de dizer não, É isso. achando que se disserem não, ou se disserem sempre sim, serão bons pais ou maus pais. Quando, na verdade, a capacidade que os pais devem ter de dizer não quando é não e sim quando é sim, é uma forma de educar e de mostrar para o seu filho, mostrar para a criança que são necessários limites. Sim. Para que essa criança não se torne um pequeno tirano. Quem de nós já não viu uma criança mexendo na gôndola do supermercado e o pai ou a mãe, o cuidador, dizer não e a criança se jogar no chão ou dar pontapés e gritar e chorar, obrigando, chantageando que o pai ou que a mãe compre aquele produto, ainda que inadequado, mais caro e às vezes ele não tem sequer condições de comprar. Professor Jorge, professora Tatiana, Bives, observem que determinados produtos são colocados nas prateleiras na gôndola inferior. Por quê? Por que, professora Tatiana? Mas é isso, né? É todo um marketing. Quando a gente fala só na publicidade, né? Tem todo um marketing para isso, porque o mercado descobriu que a criança, ela é um consumidor em potencial e um consumidor atual. Porque, primeiro, por que eu vou lá e estou fazendo marketing, empurrando nas crianças ali? E a gente não vê publicidade na TV de maçã, de banana. A gente vê publicidade do quê? Dos sanduíches gordurosos, dos refrigerantes, de alimentos, né? Gordurosos. Embora
algumas lanchonetes já tenham se adaptado. O seu menu agora, naquele lanche feliz lá, já tem as opções de fruta. Já tem umas opções. Mas é assim, ó, então assim, o mercado, ele vai criando esses hábitos nas crianças. Essas crianças, eles são os futuros consumidores, né? Então, ó, lá no futuro, a criança, ela vai querer comprar o hambúrguer mas não é porque ela provou o hambúrguer e adorou. A verdade é que lá no hambúrguer vinha um brinquedo junto, aí vamos no shopping, aí chega no shopping, eu quero um hambúrguer porque tem um brinquedo. Aí cada vez que vai no shopping, eu quero aquele mesmo ali porque eu tenho que fazer a coleção do meu brinquedo, tá? E nisso, então, a criança vai comendo 10 vezes aquele mesmo lanche e aquilo ali vai ser o hábito que ela vai levar para sempre. Quando ela for adulta, ela vai lá comer o lanche não pelo brinquedo, mas porque ela gosta daquele lanche. E aí é o que vai acontecer com os refrigerantes, com todos esses alimentos, que uma das consequências, né, até para a gente falar assim, mas qual é o problema de eu ter publicidade para as crianças, né? Deixa as crianças serem felizes, né? Uma das consequências, por exemplo, é os problemas de sobrepeso, hoje em dia, das crianças. Então, nós temos pesquisas mostrando que 30% das crianças estão com sobrepeso e dessas, 15% já têm problemas de obesidade. E muito criado, claro que nós temos questões genéticas, outras, não vamos dizer que é só publicidade, mas a publicidade que incentiva muito isso. Porque, assim, olhando uma programação de televisão infantil, não se vê publicidade de produtos que sejam saudáveis, né? A gente só tem... O Código de Defesa do Consumidor, professora, ele não veda esse tipo de, assim, instigar a criança? Qual o tratamento dado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor? Na verdade, nós temos, assim, tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e Adolescente e, mais especificamente, o Código de Defesa do Consumidor, eles trazem isso, ó, que é abusiva aquela publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento aí da criança, né? Mas aí nós precisamos do quê? De uma interpretação dessa lei, no sentido de trazer uma proteção, porque ela é interpretada de uma forma que, assim, eu acho que só é abusiva aquela publicidade, de repente, que faz engolir o copo lá. Não, a publicidade só por ela ser direcionada, por ela falar com a criança diretamente, ela já deveria ser considerada abusiva, né? Então, o que nós temos de legislação, apesar de nós não termos uma legislação específica, nós temos tramitando no Congresso desde 2001 uma legislação que tenta limitar mais a questão da publicidade, mas aí nós temos diversas forças de todos os lados, né? Indústria alimentícia, indústria... Então, nós temos esse projeto de lei, mas ainda não temos nada concreto. O que a gente tem de lei já seria o suficiente se nós tivéssemos a interpretação correta dessa lei e a aplicação, né? No sentido de eu fazer o quê? De eu tentar fazer com que o próprio mercado de consumo limitasse. O professor até estava falando, né, da questão dos pais e aí acaba sendo uma briga desleal, às vezes, a dos pais com a publicidade, com o mercado todo. Porque é o super-herói dizendo assim, olha isso aqui, você precisa ter isso aqui. Criou o desejo na criança. É o pai dizendo que, olha, meu filho, a gente não pode comprar, não podemos ter tudo que se quer. Então, o super-herói e o pai é quem? É o vilão, é o que está limitando o desejo. Não é só a questão da obesidade. Né? É também do ponto de vista psicológico, criar crianças e filhos que não suportam tolerância à frustração. Quer ver uma professora? Vou pegar o exemplo da tesoura, material escolar, que fazia eu tenho, você não tem. Estimula um indivíduo pedagógico. A gente sabe que a mídia e a publicidade atuam pedagogicamente sobre as pessoas, criando desejos, criando formas de pensar. A gente vai ter um indivíduo extremamente competitivo que o cara compra um carro novo, ele vai olhar, não, eu vou querer um carro agora melhor que o teu. Mesmo que não possa. Mesmo que não possa. Aí está o uniforme na escola. Exatamente. Porque ele padroniza, ele cria um sistema de igualdade. Ele dá um tratamento isonômico a todos. Porque realmente um aparece com grife, o outro não. Isso cria problema. Então, isso Esse inclusive é um mercado tem a questão da delinquência também, que claro que temos outros problemas por trás, mas temos isso. Então, a publicidade da boneca que custa R$500, que é dirigida para uma criança que tem possibilidades de adquirir se quisesse, né? É a mesma publicidade que é direcionada para uma criança cuja família, daqui a pouco, R$500 é a renda mensal daquela família de 10 pessoas. A publicidade do
tênis importado é a mesma para todos. Então, ó, a criança que quer aquele tênis importado, porque a publicidade criou nela esse desejo, ela precisa ter. A criança que quer aquele tênis importado e sabe que a família dela nunca vai poder dar esse tênis para ela, o que essa criança vai pensar? Qual é a única forma de eu ter acesso a esse tênis? E isso pode estimular Ou seja, as metas a são iguais para todos. Sim. Mas os meios não são iguais para todos. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final, passou muito rápido a nossa conversa, teríamos mais aspectos a abordar, inclusive com outros exemplos, o mercado da publicidade é incrível. Bom, professora, se a gente tivesse que escolher um caminho hoje, é importante os pais denunciarem, a gente tem um Conselho Nacional que também regulamenta a área da propaganda, né? Embora tenhamos uma diferenciação entre propaganda e publicidade. Exato. É que bom que eu não apanhei tanto hoje aqui os publicitários, eu sou publicitário de origem. Conar controla a propaganda, propaganda. Né? Bom, quais os caminhos que a gente pode optar? Os caminhos atualmente, como nós não temos, né, essa interpretação daqui a pouco do próprio Estado trazendo, eu acredito que o caminho, por enquanto a gente não tiver essa regulamentação, seja a questão do diálogo mesmo dos pais, tá? Só que, às vezes, é difícil um diálogo com uma criança de 3 anos, de 4 anos, no sentido de que, né, isso não é saudável, isso não pode. Então, assim, por enquanto, eu acredito que a medida mais eficaz mesmo são os pais tentarem prevenir a exposição das crianças. Então, ó, o tempo exposto na frente da televisão, que hoje é algo muito comum, né? Você que é pai, você que é mãe, que é cuidador, que é avô, que é tio, não tenha medo de dizer não. Isso faz parte da educação e é através do não que a criança incorpora as noções fundamentais de lei, transgressão, culpa do que ela pode e do que ela não pode. Muito mais do que tomar uma atitude jurídica, uma atitude judicial, a gente tem que prevenir esse tipo de comportamento pedagógico antes de qualquer coisa. A gente tem a participação da Neca para fechar, pode ser? Da nossa telespectadora. Vamos ver que ela está mandando um abraço, estava elogiando aqui, um abraço para a Neca. Ela disse assim, ó, não sei se posso escrever nome, mas que é, na minha opinião, extremamente agressiva e que trata de elos afetivos da família, marido, sogra, filhos, como verdadeiro entraves e estorvos. Fiquei pasma, né? E aí ela fala de uma determinada propaganda, né? Bom, enfim. Excelente a contribuição dela, né? Bom, com certeza. A gente colocou na tela aí para você observar e sempre é bom receber a sua participação pelo 99588-2374. Daqui a pouco a gente segue com outra discussão e você pode participar. Vamos agradecer a professora Tatiana. Sim, muito bom, professora. Muito obrigada, eu que agradeço. Por ter vindo a dar essa explicação para os nossos telespectadores de um assunto que está nas nossas casas. Né? É verdade. Eu fiquei com medo do professor Paulo Vaz, os publicitários são malvados, são terríveis. Existe o bom publicitário, existe o mau publicitário. Como em tudo. Como em tudo. Aquele que tem ética é aquele que não tem. Né? Vives, deixa eu até quem quiser se atualizar mais com esse assunto, né? Tem um documentário chamado Criança, a Alma do Negócio. E ele está no YouTube, podem pesquisar lá, tem uma versão reduzida e outra maior, mas é algo que vai abrir os olhos para a gente ver. Repetir o nome? Criança, a Alma do Negócio. Tá, então, o título já nos diz, né, o que Muito obrigado, professor. Professor, seja bem-vindo, professor também. Obrigado, professor. Bom, nos encontramos em breve. 2 quintas. Isso. Né? Quinta-feira sempre é o dia do Direito em Pauta. Tá bem. Muito bem, um abraço, professor. Obrigado, Vives. Até a próxima.